vai falar um pouco sobre riquezas, distraídos com a riqueza. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Mateus 6, 19, aí nós vamos ler até o 24. E então, meditar nessa palavra de Deus e participar da mesa do Senhor Jesus. Amém? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Feche os seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Obrigado, ó Deus, pela alegria de podermos, ó Deus, ler a mensagem do Senhor. Ler, ó Deus, a revelação do Senhor, ó Deus, dada ao seu povo. Te agradecemos por este privilégio de ter a Bíblia, Senhor, traduzida para o nosso idioma e de poder meditar nesta palavra e de poder aprender com o Senhor, ó Deus, através desta palavra. Agora, Pai, que repousa sobre os meus ombros a responsabilidade de expor esta palavra aos meus irmãos. Quero te pedir, Senhor, manifesta a tua graça através de mim e que o teu povo seja abençoado pela tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como eu disse, nosso tema é distraído pelas riquezas. E um pouco antes do culto, mais ou menos por volta de umas 18h10, eu fiz uma pequena transmissão ao vivo daqui do templo, falando para as pessoas nos assistirem, nos acompanharem, e falei um pouco sobre o que vamos compartilhar agora. Esse texto fala de riquezas. Algumas traduções usam o termo dinheiro, mas não é uma tradução adequada. Pelo menos eu não entendo que seja, porque a palavra aqui é uma palavra aramaica, mamoná, que é traduzida para o português como mamon. E ela se refere a riquezas, em geral, ou propriedades, ou seja, aquilo que alguém possui. Aquilo que alguém possui. Então, quando Jesus diz aos seus discípulos, nesse momento do Sermão da Montanha, que é a ética do reino de Deus, ele está ensinando sobre o ideal de conduta do cristão, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Eu ouvi um pastor, certa feita, dizer isso, e eu levei isso muito a sério. Ele falou, o Sermão da Montanha, aliás, foi o pastor... agora fugiu o nome do homem, gente. Carlinhos Queiroz, cearense abençoado, homem de Deus. E o Carlinhos disse que o pastor deveria pregar o Sermão da Montanha pelo menos uma vez por ano para a igreja, esses 3 capítulos de Mateus. E eu levei isso muito a sério, porque esse texto fala-nos da ética do reino, ou seja, do ideal de conduta do reino, como nós devemos nos portar diante do mundo, diante da sociedade e diante uns dos outros como igreja de Jesus. E bom, aqui Jesus vem falar sobre riqueza e a nossa relação com a riqueza. E ele fala-nos sobre ajuntar tesouros. A palavra aqui, tesouros, essa palavra significa, ou se refere a um lugar. Poderia ser um baú, poderia ser um galpão, poderia ser uma gaveta, onde se guarda coisas preciosas. Então aqui, ele não está falando do tesouro em si, mas do lugar onde você põe o tesouro. Quando ele diz, não ajuntei tesouros na terra, ele está dizendo, onde você está colocando o seu valor? Não coloque o seu valor em coisas terrenas. Não coloque o seu valor em coisas transitórias, passageiras. Por isso que ele continua dizendo, porque é onde a traça e a ferrugem consomem,
e onde os ladrões roubam. As coisas da terra são perecíveis. Elas podem durar muito mais do que nós, mas elas não duram para sempre. As coisas terrenas são perecíveis. E é isso que Jesus está dizendo. Onde você está colocando o seu tesouro? Onde você está colocando os valores da sua vida, aquilo que realmente importa para você? No que está o que é importante para você? E ele diz: não façam isso com coisas terrenas, mas ajuntem tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome. Então ele está dizendo: faça do céu o depósito dos seus valores. Faça do céu o depósito daquilo que te é importante, daquilo que te é precioso. Obviamente que Jesus está falando de todas as riquezas que a gente tem na vida. Não só do dinheiro, porque ele está falando de dinheiro, ele está falando de propriedades imobiliárias, de propriedades automotivas, que na época não eram, como as nossas hoje, mas já existiam, propriedades de transporte, qualquer outra espécie de propriedade. Ele está falando de propriedade no contexto geral. Então ele está dizendo: não faça disso, não faça das suas propriedades o seu tesouro. Faça do céu o seu tesouro. Faça do céu a sua maior riqueza. Faça do céu aquilo que é mais valioso para você. E os irmãos levaram isso a sério desde o princípio da igreja e continuam levando. Essa é uma tentação muito forte que nós, seres humanos, sofremos, a de dividir a nossa atenção entre aquilo que temos ou queremos ter e o nosso Senhor. E em um momento priorizar uma coisa, em outro momento priorizar outra, e nós passamos então a dicotomizar a vida, ou seja, dividir a vida em duas coisas: a minha vida, as minhas riquezas, a minha propriedade, a minha família. Não é a família que Deus me deu, mas é a minha família. Então, se alguma coisa na minha família me entristece, eu deixo o caminho de Deus, eu deixo o meu ministério, porque a minha família é mais importante para mim, nesse aspecto da minha relação com Deus. A minha família é mais importante do que Deus para mim. E isso é algo muito sério. O que Jesus está dizendo aqui do tesouro pode ser isso, pode ser a família, o que eu possuo de mais valioso na terra. Está dizendo: possua o céu, invista no céu, tenha o céu como seu tesouro mais valioso. E o céu é Deus. O céu não é meramente um lugar, o céu é uma pessoa. Por quê? Porque onde Deus está, vive-se em estado de céu. Quem está cheio de Deus, vive em estado de céu. Quem está cheio de Deus, ainda que ele sinta dores e angústias, ele vive no estado do céu. Como assim? Ele vive sabendo que tudo isso que ele está sofrendo vai passar, mas o seu Deus, a quem ele ama, continua ali com ele. Aleluia. A riqueza dele é o Senhor, e Jesus está dizendo isso: não divida a sua atenção, não divida a sua vida entre duas coisas, e também, muito menos, priorize as coisas terrenas em detrimento das coisas do Senhor, em detrimento das coisas do céu. Paulo vai dizer isso lá em Colossenses 3, eu estou sempre citando esse texto, porque eu acho que esse texto está me ensinando muita coisa, porque mesmo não estando lendo ele vem à minha memória. Buscai as coisas que são do alto e não as que são de baixo. Paulo está dizendo isso em Colossenses 3, do 1 ao 11. Buscar as coisas de Deus é algo muito importante, porque as coisas de baixo vão passar, irmãos. Minha mãezinha vivia guardando coisas para um momento especial. E a maior parte da igreja que sabe, alguns dos irmãos que nos acompanham no Facebook e no YouTube sabem, minha mãe está acamada com Alzheimer há quase 10 anos. E muitas coisas que ela estava guardando para um momento especial, ela nunca usou. Nunca usou. Roupas, talheres, jogo de xícaras, porque ela ficou doente antes. Hoje ela não faz ideia do que sejam essas coisas. Estou compartilhando isso com vocês, porque foi para mim uma lição muito importante.
Às vezes a gente fica guardando uma roupa esperando um momento especial. Um momento especial hoje, meu, você está vivo. Quer mais motivo para celebrar do que esse? Né? Outra coisa, o momento especial é estar vivo com Jesus. Não tem nada mais especial do que isso. Né? Além de estar vivo fisicamente, eu estou vivo espiritualmente. Glória a Deus. Isso é motivo de festa. Roberta estava contando esses dias sobre uma professora dela. O pessoal do isolamento, a rapaziada e a mulherada, né? A rapaziada e a moçada, né? Os rapazes e as moças, estão todo mundo no moletom. Levanta e passa o dia inteiro no moletom, né? A gente, do jeito que acorda, fica o resto do dia, porque está dentro de casa, só troca de roupa antes de sair. Muita gente estava assim. Ela disse que uma professora dela se arrumou toda, passou batom, passou aqueles negócios que as mulheres passam no rosto, né? Masculina. É o nome que a gente dá, né? O nome que a gente não entende essas coisas. Cuidado, hein? Essa esposa está do seu lado aí, tá? A sua destra, a sua destra. E aí, gente? Tem gente que é a resolução do perigo, até em tempos de pandemia isso acontece. Bom, a mulher se arrumou toda, passou um perfume, colocou uma roupa chique, colocou salto alto, e ela passou do quarto dela assim, passando pela sala, e a filha dela olhou e falou: mas onde você vai, então, meu Deus, que isso? Vai sair? Não, vou na cozinha preparar o almoço. Como assim? Mas desse jeito? Mas toda arrumada? Mas por quê? Porque eu me arrumei para mim, eu quero estar bem. Glória a Deus, tá bom, né? E é isso, se eu estou bem, glória a Deus. Aproveitar e entender que esse momento é único e irrepetível. E se eu desperdiçar o meu tempo dividindo a atenção nesse momento, eu não aproveito nem ele, nem a outra coisa que eu estou pensando. Porque a outra coisa que está ocupando, está dividindo a minha atenção, ela também não é real ainda. Às vezes eu estou aqui pensando no amanhã, levar o carro no mecânico, tem que buscar as coisas do meu pai. Pensa numa maluquice dessa. E aí eu não conecto com o que está acontecendo aqui. Outra coisa, e ligado ao que Jesus está falando, é a gente está aqui, mas pensando em dinheiro, pensando em patrimônio, pensando em aquilo que eu estou juntando para mim. Às vezes eu não consigo me conectar com Deus, porque eu estou muito preocupado em criar patrimônio, montar patrimônio. Jesus alerta, irmãos, diversas vezes sobre o risco da riqueza, e não porque a riqueza seja má em si, mas porque a nossa tendência de nos tornar escravos dela de querer ter mais dinheiro, de querer ter mais imóveis, e é tão sério que a gente deixa de dizimar, a gente deixa de ofertar, porque eu preciso juntar mais. Quando eu tiver o suficiente, aí eu vou dar tudo atrasado. E a gente nunca vai ter o suficiente, porque nós nos tornamos escravos, nós nos tornamos servos. E Jesus diz: não, ajuntem a ter coisas no céu. Eu já estava compartilhando com a irmã Sueli Guarisson de manhã, ela esteve aqui, sobre o aprendizado que eu tive lendo o livro de um irmão, até fiquei de emprestar o livro para ela. O livro se chama, fazer marketing gratuito aqui, Cadê a Vaca Gorda? Muito legal esse livro. Eu reli, mas a gente esquece algumas coisas e foi bom reler. E ele falando sobre exatamente o princípio da fidelidade a Deus e da prosperidade humana, da relação entre as duas coisas. Eu achei extraordinário, hoje a gente estava compartilhando isso de manhã. E Jesus está dizendo: onde o seu tesouro estiver, o teu coração vai estar também. Então pense, não é o tesouro que acompanha o teu coração, é o teu coração que acompanha o teu tesouro. Ou seja, o meu coração, ele vai estar voltado para aquilo que eu estabeleci como de fato importante para mim. Para aquilo que eu decidi como de fato importante para mim. Como a mais importante das posses. Por exemplo, vamos falar de posses no contexto geral, né? Não apenas de material. Mas você tem um carro e você tem, sei lá, vou falar de uma pessoa que você tem. Você tem um parente, um pai, um irmão, um filho. E você está numa circunstância em que você corre o risco de perder o carro ou perder a pessoa. Você vai fazer o quê? Você vai escolher o que é mais importante para você, o que é mais valioso para você. Se for a pessoa, você não vai esquentar, você vai deixar o carro se esborrachar onde tiver esborrachar, porque te importa salvar aquela pessoa.
Um amigo contou um dia muito revoltado para mim, que ele bateu de carro nesse cruzamento da CSN ali, e ele estava com o carro do pai dele. E ele ligou para o pai dele para falar que tinha batido. E aí, quando o pai dele atendeu e tal, ele falou: pai, olha, bati com o carro aqui no cruzamento. E ele estava errado, ele tinha lançado o sinal. Bati com o carro aqui no cruzamento e tal. E o pai dele perguntou: e como é que está o carro? Entende? O filho do cara dizendo: bati, pai. E ele disse: como é que está o carro? Como é que ficou o carro? Eu penso que a maioria dos pais vão perguntar: como é que você está? Você está bem? Você quebrou alguma coisa? Você se machucou? Como é que você está? E, obviamente, por uma questão ética, né? A gente só fala conta o milagre, mas nunca fala o nome do santo. Então, é algo interessante demais. O nosso tesouro vai sempre ocupar o espaço principal da nossa vida. Aquilo onde nós depositamos os grandes valores da nossa vida. A gente vive em função dos nossos valores. A gente coloca dinheiro naquilo que a gente valoriza. A gente coloca tempo naquilo que a gente valoriza. A gente investe tempo no que valoriza. A gente investe dinheiro no que valoriza. A gente investe relacionamentos em quem valorizamos. Ou para alcançar o que valorizamos. Tem gente que investe em relacionamento para alcançar um objetivo que ele tem. E aquele relacionamento então não é sincero, porque na verdade o relacionamento é um meio de alcançar um fim. Jesus está dizendo: não façam isso, não ajuntem tesouros para você. A Bíblia conta de 2 caras que perderam, quer dizer, o primeiro eu não vou dizer que ele perdeu, porque alguns dizem que ele é João Marcos, que depois se converteu e naquele momento ele não estava pronto, mas depois se converteu. É uma hipótese, não sei se é verdade, que é o jovem rico. Quando ele vai conversar com o Senhor fala para ele sobre o que ele tem que fazer, os principais mandamentos. Ele diz: Senhor, isso aí eu observo desde a minha juventude. O Senhor diz: então só falta uma coisa para você ser perfeito. Mateus 19. O Senhor diz: só falta. Aqui em Marcos também está, né? Marcos no capítulo 10. Isso, no capítulo 10, a partir do versículo 17. Em Mateus, o Senhor fala assim: só falta uma coisa para você ser perfeito. Perfeito. Vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele saiu triste porque tinha muitas propriedades. É o sentido da palavra mamon, propriedade. O que eu possuo? E o que me possui? Aquelas propriedades não eram só possuídas por ele, também possuíam ele. Ele não estava disposto a abrir mão daquelas propriedades por causa de Jesus. E por isso ele saiu triste. Agora preste atenção, Jesus conhece o coração de cada um de nós, porque Jesus pediu para aquele menino, para aquele jovem rico, vender tudo e dar aos pobres, porque Jesus conhecia o coração dele e mandou ele abdicar das suas riquezas. Mas é interessante que Jesus não pediu isso de Nicodemos, nem de José de Arimateia. Jesus não mandou os dois deixarem as suas riquezas. Nicodemos, que era um dos líderes do Sinédrio, um doutor da lei, discípulo do Senhor, escondido ainda, né? Discípulo 007, o José de Arimateia, outro discípulo do Senhor, que inclusive o túmulo onde o Senhor passou ali 3 noites, 3 dias, foi o túmulo que José de Arimateia cedeu. Eram homens ricos, o Senhor mandou os caras abrir mão. Por quê? Porque eles não tinham o coração naquilo. A questão é: onde está meu coração? Não é o quanto eu tenho ou o que eu tenho. Porque, infelizmente, irmãos, há pessoas que o seu barraquinho é o seu tesouro. Não é o quanto eu tenho, é onde está o coração. O coração está no quê? E no que está o meu coração é no que eu vou devotar meu tempo, é no que eu vou aplicar meus recursos, é no que eu vou aplicar minhas forças. Onde estiver meu coração. E o nosso coração precisa estar nas coisas do céu, precisa estar nas coisas de Deus, porque Jesus diz no versículo 21 que onde o nosso tesouro estiver, aí o nosso coração vai acompanhar. Então, se o nosso tesouro for as coisas do céu, se o nosso tesouro for a vontade de Deus, a palavra de Deus, a verdade de Deus, irmãos, lá estará o nosso coração. Então, todas as outras coisas deste lado da eternidade serão vistas como instrumentos através dos quais o nome de Deus será glorificado na minha vida. Ou seja, isso não implica em você dar tudo que você tem ou não dar tudo que você tem.
E aí isso é uma questão entre a pessoa e Deus. Para um Jesus mandou, para outro não. Então Jesus conhece o meu coração. Vou falar de uma propriedade minha, que eu ganhei aos 6 anos de idade. As primeiras palavras que eu aprendi a ler, eu aprendi nessa propriedade, uma Bíblia, ganhada do meu avô, com 6 anos, um ano antes de eu ir para a escola. E na época a gente ia para a escola só com 7 anos, né? Hoje as crianças vão com 2, eu acho, 1 ano e meio, sei lá, 2 meses, por aí, né? Por aí. Bem cedinho, a garotada já começa a entrar, né? Porque tem creche, né? Eu, antes de eu ser alfabetizado, meu avô me deu uma Bíblia. E ele começou a me ensinar a ler naquela Bíblia. E algumas palavras eu aprendi naquela Bíblia. E eu sou o primeiro neto. E primeiro neto é uma babação só, né? Os avós babam demais. Eu era o xodó da família. Fiquei todo metido a besta por ser o primeiro neto. Então, gente, quando o meu avô me deu aquela Bíblia, eu a guardei com um carinho enorme. Eu tive aquela Bíblia até meus 39 anos. Até meus 39 anos. Até que eu percebi nada, o Espírito Santo me falou, que o capeta não vai falar isso, eu duvido. O Espírito Santo me falou, você tem que dar essa Bíblia para alguém, porque o seu coração está nela. Ou seja, você está idolatrando essa Bíblia. E era linda, de capa verde, a cor mais linda que tem. E eu amava aquela Bíblia. Você não faz ideia do esforço que foi abdicar daquela Bíblia e dá-la de presente a alguém. Foi muito difícil. E olha, irmãos, tem uma coisa que eu não tenho problema em te dar Bíblia para as pessoas, não tem problema com isso. E foi algo muito difícil. Não estava nem no escrito disso. Mas eu tive que fazer. Ou seja, foi algo entre eu e Deus só. Não foi ninguém que falou que eu tinha que fazer isso. Não, foi entre eu e Deus, muito particular. E que eu estou compartilhando hoje com vocês. Porque meu coração estava muito apegado naquela Bíblia. Era mais ou menos como se nenhuma outra Bíblia fosse suficiente, porque aquela Bíblia era do meu avô, né? Então a gente tem uma tendência natural, infelizmente natural, de transformar em ídolos coisas que Deus fez para serem serviços ou servos para nós, né? Quando Jesus fala do nosso coração, ele está falando isso. Se você valoriza mais alguma coisa do que a ele diz que quem não deixar pai, mãe ou qualquer outra coisa por amor dele não é digno dele. Ele está dizendo aqui para nós isso. E aí ele fala a partir do quê? A partir dos olhos. É interessante que Jesus fala que os olhos são a luz do nosso corpo. Ou seja, a minha retina está sendo ativada para quê? Eu estou voltando o meu olhar para quê? Veja, ele está falando de riquezas e de repente ele começa a falar dos olhos. Por quê? Porque a gente sempre está com a atenção voltada para aquilo que é importante para nós. A nossa retina é ativada para prestar. Já viu aquela coisa de alguém chegar e falar assim: cara, você viu a roupa que fulano estava usando? Que fulana estava usando? E os dois estavam no mesmo lugar. O outro fala: não, que roupa? Estava de roupa? Né? A pessoa não faz ideia que aquela menina com aquele vestido vermelho era vermelho. Cara, quer dizer, um está prestando atenção em uma coisa, o outro está prestando atenção em outra coisa. Cada um de nós escolhe no que quer dedicar atenção. E quando Jesus vem falar dos nossos olhos, ele está falando disso. Seu olhar está voltado para quê? E o olho não é só o olho físico, é o olho da alma, é a capacidade de entendimento e de discernimento. Ele está falando, seu olhar está voltado para quê? Dependendo de para onde seu olhar estiver voltado, seu corpo resplandecerá de luz. Ou de densas trevas, será extremamente tenebroso. O foco daquilo que nós almejamos, ou seja, o foco daquilo que nós olhamos, daquilo que nós buscamos. Como Paulo fala, esquecendo do que ficou para trás, olhando para frente. Olhando para frente. Né? A gente sempre olha para o que é interessante para nós, para o que é importante para nós, para o que nos chama a atenção ou para o que estamos buscando. Ou seja, nós voltamos a nossa atenção, nós voltamos os nossos olhos para aquilo que de fato é importante. E depois de falar disso, Jesus termina dizendo, por isso, ninguém pode servir a dois senhores. Agora, presta atenção, a palavra, o verbo, servir. Ele está falando de riqueza, de posses, de ter algo que para mim é extremamente valioso. Ele está falando de servir a essas riquezas, e não de essas riquezas servirem a mim. Entende? Ter as coisas não é errado.
O problema é quando as coisas me têm, quando são elas que regem a minha vida, quando são elas que ditam o que eu ou como eu devo viver. E a gente vive numa era, irmãos, que as pessoas vivem na ânsia do ter e do pertencer. Porque a mídia trabalha muito em cima disso. Então você tem que ter aquele carro para você pertencer àquele grupo. Ou você tem que ter aquela formação acadêmica para você pertencer àquele grupo seletivo. Ou você tem que ter aquela posse, ou você tem que ter uma casa naquele lugar para você pertencer àquela sociedade. Ou você tem que ter aquela roupa, aquela marca, aquela grife, para você pertencer àquele grupo de pessoas estilosas. E aí, como bem já disse, pelo menos eu me lembro da pessoa que disse isso, eu me lembro do Hernandes Dias Lopes, bem disse, nós gastamos dinheiro que não temos, com coisas que não precisamos, para impressionar pessoas que nem conhecemos. É impressionante. Jesus está dizendo, não dá para servir a dois senhores. Se o dinheiro está guiando a minha vida, eu vou viver em função dele. E se eu tiver que escolher entre o dinheiro e Deus, eu vou escolher o dinheiro, porque ele guia a minha vida. Ele é o meu tesouro. Se é o meu carro, se é minha casa, se é uma pessoa, eu vou viver em função dessa pessoa. E se essa pessoa pedir que eu abandone a Deus, eu vou abandonar. Porque essa pessoa é o meu tesouro. Essa pessoa é o meu mamon. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque é muito fácil dividir a nossa atenção entre Deus e coisas terrenas, e as nossas riquezas, os nossos anseios. Não é errado crescer, não é errado progredir, muito pelo contrário, é almejado isso. Eu sempre gosto de lembrar do que o Tuca sempre fala, Ele fala, poxa, como eu gostaria de dar um dízimo de 10 mil reais, porque senão eu estou ganhando 100 mil, né? Então, quer dizer, tem pessoas que têm problemas com isso. Já contei para a igreja também, pessoas dizem, olha, eu não consigo dizimar, porque aqui na minha empresa eu ganho muito dinheiro, eu não consigo entender que eu tenho que dar 5 mil reais para a igreja. Não dá, eu não aceito isso. Então, não, quer dizer, exatamente aí, onde é que está meu tesouro? Eu não estou me referindo só à questão de finanças, outras coisas entram aí. Uma pessoa uma vez com um carro escrito atrás, um adesivo escrito propriedade de Jesus, propriedade exclusiva de Jesus, acho que é isso que o adesivo fala, né? Aí a gente ia num culto, numa região de fazenda, lá na Fazenda da Grama. Hoje eu acho que parece que é tudo asfaltado para lá, não sei se é ou não. Na época era estrada de chão. Aí, poxa, vamos entrar aí, né? Vamos entrar nos carros. Na época não tinha carro, não, era um jovem dentro da igreja. E aí a gente foi entrar no carro. Aí foram entrar 3 irmãos no carro de trás, na parte de trás desse carro. E o dono do carro falou, não, só carrega 2. Por quê? Porque o meu carro não vai carregar peso. Irmãos, eu devia ter uns 40 quilos. Mas o cara não quis, ele não levou. É uma coisa muito séria, porque nós temos a tendência de estar com a nossa atenção parcialmente voltada para Jesus, e é nos momentos em que aquilo que temos e aquilo que declaramos ter como valor precioso para nós entram em choque, aí vai revelar o que de fato é precioso para nós. É muito precisa essa descrição. Quando eu digo que Deus é importante para mim, tal, e eu perco o emprego, eu digo que Deus me abandonou, bom, não ficou tão claro assim que Deus é realmente mais importante. Porque ele só é importante porque eu tinha emprego, e uma vez que faltou o emprego, ele esqueceu de mim. Todos nós passamos por vales na vida, sejam financeiros ou qualquer outros. E nesses vales é que a nossa fé é provada. Esse período que nós estamos vivendo, nossas riquezas estão sendo postas à prova. O que é que a gente realmente ama? Talvez eu poderia estar no templo, mas eu prefiro não. Então o que eu faço? Eu dou uma desculpa para o presbítero Ampé, para eu não estar. E não porque o templo é importante, mas porque o ajuntamento dos santos é importante. E porque o culto a Deus é importante.
mas na verdade, para mim, só é importante no discurso. E eu digo, não, mas eu não posso me expor. Todas as cadeiras aqui estão a mais de 1,5 metro de distância uma da outra. Todas. Tem álcool em gel na entrada. Os irmãos estão todos de máscara. Mas a pessoa não quer se colocar em risco aqui. E aí, o que ela faz? Ela tem uma bateria. Já foi, Julinho. Obrigado. Afobado, né? A pessoa, o Ioséias, não quer se expor na igreja, porque é um risco de eu ficar doente na igreja. Mas amanhã eu vou no shopping, sabia? Amanhã eu vou no shopping. Vou lá visitar uma loja de camisa que tem uma promoção lá. Fiquei sabendo que tem uma loja de imóveis que está falindo, o cara está vendendo umas cadeiras boas e a minha cadeira do escritório quebrou. Eu vou lá na loja também dar uma olhada. Mas e aí, cara, você vai se expor? Não, vou de máscara, álcool gel, tudo direitinho. Ué, irmãos, eu não estou fazendo o discurso da religiosidade, eu estou fazendo o discurso dos valores. Os valores, o que é que eu estou buscando de fato, de verdade? Qual a intensidade? Quantos irmãos queriam estar aqui e não podem? Né? Já teve gente que chorou comigo, que queria ter vindo, e eu disse que não podia por causa da faixa etária. E chorou, porque queria estar aqui. Onde está meu coração? Meus olhos estão voltados para o quê? O que de fato é importante para mim? Não importa, irmãos, enquanto eu diga que amo a Deus, meu coração vai seguir o que de fato é importante para mim. Não importa quão bonito seja o meu discurso, o meu coração vai decidir a minha vida e o meu estilo de vida. E eu vou ou agradar um ou agradar o outro. Não dá para agradar os dois, não dá para agradar dois senhores, não dá para dividir riqueza. Ou Deus é tudo para mim, ou Ele não é nada, Ele não aceita ser 50%. E esse é o desafio da fé cristã, quando Deus realmente é tudo para mim. Esse é o grande desafio, que o Senhor seja tudo para nós. Nós estamos aqui nas redes sociais, na igreja, nesse momento de adoração, porque o Senhor é tudo para nós. E não porque nós sejamos bons, mas exatamente porque a gente sabe que não é. Exatamente porque a gente sabe que não merece. E por isso queremos agradecer. E por isso encontramos prazer em nos reunir para agradecer. Por isso encontramos prazer e motivação para nos assentar na terça-feira em frente a um computador ou um celular e ouvir um estudo bíblico. Participar de um grupo de oração, como eu participei de uma igreja de um amigo lá no Pernambuco, participar de um grupo de oração, outro grupo de oração em Santa Catarina, que a gente sabe que não merece, mas Jesus nos deu, por sua graça e misericórdia, a sua salvação, dando a sua vida na cruz do Calvário. E Ele é o nosso tesouro. Ele é o nosso tesouro. Irmão, se você tiver tempo na sua vida, tempo no seu dia, eu quero chamar os diáconos, vamos distribuir a ceia. O Luiz Américo me falou quem era, mas eu já esqueci. Eu acho que é o Alain Jairo. Então, eu quero chamá-los aqui à frente. Se a gente tiver tempo, e você tiver que escolher entre a Netflix e a Bíblia, escolha a Bíblia. Entre o livro e a Bíblia, escolha a Bíblia. Mas nunca deixe de ler a sua Bíblia. Nunca deixe de passar um tempo de oração com Deus. Ah, pastor, eu não tenho costume de orar. Ore 2 minutos, 5 minutos, mas ore. Senhor, estou aqui, tudo bem com o Senhor, tal. Pronto, mas não tem mais nada a falar. Tá bom, mas fale com o Senhor. Ore. Não deixe de ser grato a Deus pela sua tão grande salvação. Onde está nosso coração? Só eu posso saber onde está meu coração. Ninguém mais pode responder isso para mim. Cada um de nós, e nós não podemos dividir o nosso coração, porque o Senhor não aceita metade de nós. Ou nós somos todo dele, e tudo que temos é para a glória dele, ou nós não somos nada dele, e tudo que temos é para nós podermos servir. E nós passamos a servir o que temos, ao invés de servir a quem nos tem, que é o Senhor. A quem é o Senhor, dono de todas as coisas. Bom, Judas foi o outro, que João diz no seu evangelho, que quando aquela mulher unge os pés do Senhor, ele murmura, ele fala assim, por que ela está gastando esse dinheiro todo
ungindo os pés do Senhor, ungindo a cabeça do Senhor, aliás, ungindo a cabeça do Senhor. Por quê? Esse dinheiro podia ser dado para os pobres. Esse perfume podia ter sido vendido e o dinheiro ser retido ao pobre. Mas o João diz um detalhe interessante no Evangelho, no capítulo 12, quando Marta unge o Senhor como bancário. E o João diz que o Judas só falou isso na verdade, porque ele era aquele que tinha a bolsa e quem guardava o dinheiro e tirava dali o que era do Senhor. Então ele não queria que aquele dinheiro fosse revertido em oferta por causa dos pobres, mas para que ele pudesse ter mais para roubar. O foco do Judas estava no dinheiro, tanto que ele vendeu Jesus. Ele vendeu Jesus. A atenção do Judas, em 3 anos e meio de caminhada com Jesus, nunca esteve em Jesus, esteve dividido entre Jesus e o dinheiro. Jesus era um meio para ele alcançar dinheiro. Que a gente nunca use Jesus como meio para os nossos objetivos. Que Jesus seja o fim da nossa vida, a razão de ser, porque Ele é o nosso Senhor e com Ele estaremos para sempre. Quero te convidar, irmãos, a ficar em pé e orar nesse momento.